E se tudo o que você ama fosse tirado de você em um único dia? Não parte. Tudo. Os filhos, o dinheiro, a saúde, a reputação, a dignidade, tudo. E no meio de tudo isso, o silêncio de Deus. Essa é a história de Jó. Um homem que perdeu absolutamente tudo e ainda assim não abriu mão de sua integridade. Uma história que está escrita há milênios e que até hoje levanta uma das perguntas mais difíceis que existem. Por que o sofrimento atinge justamente quem menos merece? Fica até o final. Porque a resposta de Deus, quando ela finalmente vem, vai te deixar sem palavras. Havia uma terra chamada Uz, e nessa terra vivia um homem. Seu nome era Jó. O texto bíblico o descreve de uma forma que é quase desconcertante na sua simplicidade. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Não era apenas um homem religioso, era um homem de caráter real, vivido no dia a dia. 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, uma casa próspera, servos, influência. O texto diz que ele era o maior de todos os homens do Oriente. Não era um pobre coitado esperando algo ruim acontecer. Era um homem em posição de privilégio, e ele sabia exatamente o que fazer com isso. Toda vez que seus filhos se reuniam para festejar, e eles festejavam bastante, Jó acordava cedo na manhã seguinte e oferecia holocaustos por cada um deles, só por precaução, porque ele pensava: e se meu filho pecou e amaldiçoou a Deus em seu coração? Esse era Jó. Um homem que intercedia pelos filhos mesmo quando não tinha motivo aparente para isso. Um homem que não esperava o pior acontecer para se preocupar. Ele já se preocupava. E é exatamente nesse momento, quando estamos vendo esse quadro perfeito de uma vida bem vivida, que a câmera, por assim dizer, muda de ângulo. A cena seguinte acontece em outro lugar completamente diferente, no céu. Os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor. E entre eles veio também Satanás. Deus pergunta: de onde você vem? E Satanás responde: de percorrer a terra e andar por ela. Deus então faz uma pergunta que muda tudo. Deus pergunta: você reparou no meu servo Jó? Porque não há outro igual a ele na terra. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é Deus falando, Deus iniciando a conversa, Deus apontando Jó. E Satanás, sem hesitar, lança uma acusação que vai ao centro de tudo. Será que Jó teme a Deus de graça? Não foste tu que cercaste com teu proteção a ele, a sua casa e a tudo o que tem? Abençoaste o trabalho das suas mãos e os seus bens se espalharam pela terra. Mas estende a mão e toca em tudo o que ele tem, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. Pare aqui por um segundo. Satanás não está apenas atacando Jó, ele está atacando a fidelidade de todo ser humano. Está dizendo: ninguém te serve por amor, todo mundo serve por interesse. Todo mundo te obedece enquanto a vida está boa. Mas tire as bênçãos e a máscara cai. É a acusação mais antiga do mundo. E Deus responde de uma forma que até hoje provoca desconforto em muitas pessoas. Deus diz: está bem, tudo o que ele tem está em teu poder. Somente não estendas a mão contra ele mesmo. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que acontece a seguir acontece rápido, rápido demais. Jó estava provavelmente em um dia normal. Seus filhos estavam festejando na casa do irmão mais velho. E então chegou um mensageiro: Jó. Os bois estavam lavrando e as jumentas pastando perto deles, e vieram os sabeus e os tomaram. Mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para te contar. Enquanto esse mensageiro ainda estava falando, ainda estava com a boca aberta, chegou outro. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te contar. Enquanto esse ainda estava falando, chegou outro.
Os caldeus formaram 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e os tomaram. Mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para te contar. E enquanto esse mensageiro ainda falava, chegou o último. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E um grande vento veio do deserto e sacudiu os 4 cantos da casa. E a casa caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu escapei para te contar. Um dia, 4 golpes, os bois, as ovelhas, os camelos, os filhos, tudo em um dia. O que Jó faz nesse momento vai te impressionar. Ele se levanta, rasga a roupa, raspa a cabeça e se prostra em terra e diz: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O texto acrescenta: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus nenhuma coisa injusta. Não foi um discurso teológico elaborado, não foi uma pregação. Foi um homem destruído, no chão, que ainda assim não abriu mão de quem ele era. Mas a história não termina aqui. O céu se abre de novo. Os filhos de Deus novamente se apresentam diante do Senhor. E Satanás está lá de novo. Deus diz: Você reparou no meu servo Jó? Não há outro igual a ele na terra, íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E ele ainda mantém a sua integridade, e você me incitou contra ele para que eu o destruísse sem motivo. Satanás não recua. Pele por pele, tudo o que o homem tem dará pela sua vida, mas estende a mão e toca nos seus ossos e na sua carne, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. E Deus responde: Ele está em teu poder, somente poupa a sua vida. Jó foi ferido com chagas malignas, da planta do pé até o alto da cabeça. Ele pegou um caco de barro para se coçar e se sentou no meio das cinzas. Sua mulher o olhou naquele estado e disse: Ainda persistas na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Pense no que ela estava sentindo. Ela também havia perdido os filhos, ela também havia perdido tudo, e agora via o marido consumido por doenças na cinza, ainda recusando a quebrar. Jó a olhou e disse: Falas como fala qualquer mulher insensata. Se recebemos o bem da mão de Deus, não receberíamos também o mal? E o texto diz de novo: Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios, mas o silêncio vai durar ainda muito tempo. 3 amigos ouviram sobre tudo o que havia caído sobre Jó: Elifaz, o temanita; Bildade, o suíta; Zofar, o naamatita. Eles vieram de suas terras para se condoer dele e para o consolarem. Mas quando o viram de longe, mal reconheceram quem era. Eles gritaram, rasgaram suas vestes e jogaram poeira para o alto sobre suas cabeças. E então ficaram sentados com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém falou uma palavra. 7 dias em silêncio, porque a dor que viam era grande demais para palavras. Depois de 7 dias, Jó abre a boca, e o que sai é diferente de tudo o que ele disse antes. Que pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Que esse dia seja trevas. Por que não morri eu no ventre materno? Por que não expirei ao sair do ventre? Esse não é um homem que perdeu a fé. Esse é um homem que está com tanta dor que não consegue mais fingir que está bem. Ele não está amaldiçoando a Deus. Ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. E é aqui que a conversa começa. Elifaz é o primeiro a falar. Com certa delicadeza no começo, ele diz: Se alguém tentar falar contigo, te cansarás, mas quem pode se conter de falar? Considera, algum inocente jamais pereceu? Onde foram destruídos os retos? Do modo que eu vi, os que lavram iniquidade e semeiam opressão, as mesmas coisas colhem. A mensagem é clara, mesmo que dita com suavidade. Você sofreu porque pecou. Jó, que claramente está com dor, responde. Ele não nega o sofrimento. Ele pede para que Deus simplesmente o destrua logo, pois assim, ao menos teria consolo. E então, diz uma coisa devastadora para seus amigos.
O que vos saiu dos lábios, como vos poderíeis reprovar? E os discursos de quem está desesperado, que são como o vento, vós os contais? Ele está dizendo: vocês estão tratando minha dor como se fosse um argumento lógico a refutar. Depois Bildade, o segundo amigo, fala: mais direto, menos gentil. Acaso fala Deus injustamente? Acaso o Todo-Poderoso perverte a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, ele os lançou fora por causa da sua transgressão. Se tu buscares a Deus e pedires graça ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, certamente agora ele se levantará por ti. A implicação é brutal. Seus filhos morreram porque pecaram, e você está sofrendo porque você pecou. E Jó responde, desta vez de forma mais longa e mais profunda: verdadeiramente eu sei que é assim. Mas como seria justo o homem diante de Deus? Se quiser contender com ele, não poderá responder-lhe nenhuma em 1000, mas mesmo assim falarei. Minha alma está farta de minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Jó não está pedindo para escapar do sofrimento. Ele está pedindo para ter uma audiência com Deus. Ele quer uma conversa. Ele quer respostas. Não me condenes. Faze-me saber por que contendas comigo. Zofar, o terceiro amigo, é o mais áspero de todos. Esse turbilhão de palavras não há de ser respondido? E um homem cheio de falatório há de ser justificado? Saberás tu discernir a profundidade de Deus? Podes descobrir os limites do Todo-Poderoso? Ele está dizendo: quem você pensa que é para questionar Deus? Mas Jó responde com uma intensidade que surpreende. Ele chama os amigos de consoladores enfadonhos. Diz que eles estão falando falsidades por amor a Deus, como se defender Deus com argumentos falsos fosse uma coisa boa. Diz que eles estão sendo parciais com Deus. E então Jó faz algo que qualquer pessoa que já sofreu vai reconhecer. Ele decide não mais falar com os amigos. Ele decide falar diretamente com Deus. Eis que ainda que ele me mate, nele esperarei. Todavia sustentarei os meus caminhos diante dele. Isso também será a minha salvação. Por que ocultas o rosto e me tens por teu inimigo? Essa frase, ainda que ele me mate, nele esperarei, é uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. É a definição de fé que não depende das circunstâncias. Os diálogos continuam, os amigos insistem, Jó resiste. Ele faz volta e desta vez é ainda mais acusatório. Insinua que Jó reteve o pão dos famintos, que o homem poderoso tinha a terra, que despediu viúvas de mãos vazias. Acusações específicas e graves. Jó rejeita tudo. E então diz algo que vai ficar gravado na história para sempre. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois que esta minha pele for destruída, ainda assim, na minha carne, verei a Deus. Um homem coberto de chagas, sentado na cinza, sem filhos, sem bens, sem saúde, declarando que veria a Deus. Não é otimismo ingênuo. É fé forjada no fogo da dor real. Bildade volta mais uma vez, fala da grandeza de Deus, da insignificância do homem. E Jó responde com ironia dolorosa. Como tens tu ajudado ao que não tem força? Como tens tu salvo o braço que não tem vigor? Como tens aconselhado o que não tem sabedoria? Abundantemente declaraste o que é reto. Depois fala da grandeza de Deus de uma forma que transcende o argumento dos amigos. Não para diminuir Deus, mas para mostrar que conhece Deus profundamente. Eis que estas são apenas as bordas dos seus caminhos, e quão pouco é o sussurro que ouvimos dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderia? Jó então faz seu discurso final perante os amigos. Ele jura que não mentirá, que não abrirá mão da sua inocência, que morrerá sem abandonar a integridade. Ele fala com saudade dos dias de outrora, dos dias em que ia às portas da cidade e os jovens se recolhiam e os velhos se levantavam quando ele passava.
dos dias em que ajudava os pobres, os órfãos, as viúvas, dos dias em que a sua glória era fresca e o seu arco se renovava na sua mão. E agora? Agora os jovens o ridicularizam. Os filhos de homens desprezados, aqueles que eram expulsos dos campos como ladrões, agora cantam canções zombando dele. Clamo a ti, e tu não me respondes. Apresento-me, e tu não me atentes. Tornaste-te cruel para mim. Com a força da tua mão, tu me perseguias. Jó, então, lista todas as coisas que não fez. Toda a sua integridade moral. Não olhou para a mulher de outrem. Não tratou mal seus servos. Não deixou os pobres sem ajuda. Não confiou no ouro. Não se alegrou quando o inimigo caiu. E ao final diz: eis a minha assinatura, que o Todo-Poderoso me responda. Nesse momento, um personagem que esteve em silêncio durante toda essa conversa finalmente fala. Seu nome é Eliú. Ele é jovem. Ficou quieto esperando os mais velhos falarem primeiro, mas agora está irritado. Irritado com Jó, porque Jó justificou a si mesmo em vez de justificar a Deus. E irritado com os três amigos, porque não encontraram resposta e ainda assim condenaram Jó. Eliú fala longamente. Diz que Deus pode falar de várias formas: em sonhos, em visões, no sofrimento, para afastar o homem do mal e guardar a sua alma. Diz que seria impensável que Deus pervertesse a justiça, que o Todo-Poderoso não pode fazer iniquidade. Mas Eliú também não resolve o problema. Ninguém resolve, porque algumas perguntas só têm resposta de uma fonte. E então algo muda. O texto diz: o Senhor respondeu a Jó do meio do redemoinho. Não de um sussurro suave, de um redemoinho. E o que Deus fala não é uma explicação. Não é um sermão, não é uma justificativa, são perguntas. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Dize-o, se tens inteligência. Quem lhe determinou as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão assentadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra angular, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus jubilavam? Pergunta após pergunta, imagem após imagem. Tens tu entrado nas fontes do mar? Tens tu passeado pelo fundo do abismo? As portas da morte te foram abertas? Onde está o caminho para a morada da luz? E as trevas, onde está o seu lugar? Tens tu entrado nos tesouros da neve? Podes tu atar as doces influências das Pleiades ou soltar as ligaduras de Órion? E então, quem colocou a sabedoria nas entranhas? Ou quem deu entendimento ao espírito? Tens tu braço como o de Deus e podes trovoejar com voz como a sua? A resposta de Deus não resolve a questão intelectual do sofrimento, mas ela faz algo diferente. Ela coloca Jó de volta dentro do universo. Ela lembra a Jó e a nós que existe uma realidade incompreensivelmente maior do que qualquer dor individual, e que o Criador dessa realidade conhece cada parte dela com uma intimidade que nenhuma mente humana pode alcançar. E Jó responde: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser estorbado. Quem é esse que obscurece o conselho sem ter conhecimento? É certo que eu disse coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. E então, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase, esse momento. Depois de tudo, das perdas, das chagas, dos debates, do silêncio, Jó chega a um encontro. Não a uma resposta, a um encontro. E esse encontro é suficiente para que ele diga: eu te conhecia de ouvir, mas agora te vejo. Deus então volta os olhos para os três amigos. E o que Deus diz a Elifaz é surpreendente. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Os amigos defenderam Deus com argumentos falsos. Criaram uma teologia que fazia sentido para eles, mas que não refletia a realidade. E Deus rejeitou isso.
Jó, que questionou, que gritou, que disse coisas que pareciam perigosas, foi o que falou o que era reto. Há algo profundo demais aqui para passarmos rápido. Deus prefere a honestidade dolorosa à defesa artificial. Os amigos precisam oferecer holocausto. E Jó, ainda doente, ainda sentado nas cinzas, precisa orar por eles. E Deus diz que aceitará a oração de Jó. E então vem a restauração. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor mudou a situação de Jó e lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Todos os irmãos e todas as irmãs e todos os que o tinham conhecido antes vieram a ele. Comeram pão com ele em sua casa. Condoleram-se dele e o consolaram. Cada um lhe deu uma peça de dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que os primeiros. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, 7 filhos, 3 filhas. O texto diz que as filhas de Jó eram as mulheres mais belas de toda a terra, e ele lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos. Viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração, e morreu velho e farto de dias. A história termina aqui, mas as perguntas que ela levanta não terminam. Por que um homem inocente sofreu tudo isso? Deus nunca explicou diretamente a Jó o que havia acontecido nos bastidores. Jó nunca soube do diálogo no céu, nunca soube da aposta, nunca recebeu uma lista de razões. Ele simplesmente encontrou a Deus. E isso mudou tudo. A história de Jó não é uma história sobre por que os bons sofrem. É uma história sobre o que acontece com alguém que decide não abandonar a integridade, mesmo quando não tem nenhuma razão óbvia para mantê-la. É uma história sobre a diferença entre conhecer Deus de ouvir falar e realmente ver. É uma história sobre fé que não é transacional. Fé que não some quando as bênçãos desaparecem. Fé que grita, que questiona, que se senta na cinza e ainda assim permanece. Se essa história tocou alguma coisa em você, se você já se sentou na cinza algum dia e se perguntou por que o silêncio dura tanto, deixe esse sentimento nos comentários. Não precisa ser uma teologia elaborada. Pode ser uma palavra só. Pode ser uma pergunta. Porque essa história existe há milênios e ainda provoca as mesmas perguntas. E isso, por si só, já diz muita coisa. Se alguém que você conhece está passando por um momento difícil, compartilha esse vídeo. Às vezes a história certa chega na hora certa.